Fluminense e Vasco, hoje no Maracanã, na nossa casa. É jogo válido pelo Campeonato Carioca. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. Isso ajuda de verdade bastante aqui a nossa produção. Quarta-feira de cinzas, jogo entre Fluminense e Vasco. Jogo esse de número 391. E a distância, olha, complicado, tá? São 123 vitórias nossas, 114 empates e 153 vitórias deles, tá? 30 jogos de diferença, 30 vitórias de diferença do Vasco sobre a gente. A diferença, pra ser sincero, a diferença só foi tão alta há pouco tempo, tá? Mas tá nas alturas em relação à diferença. Chegou a bater 33 ali em 2019, o Fluminense conseguiu reduzir, mas assim... O Fluminense passou 4 anos sem perder para o Vasco, foi perder no ano passado, e ainda assim reduziu 3 só de diferença. Então o Fluminense precisa voltar a ganhar muito do Vasco, tá? 30 jogos de diferença, 30 vitórias de diferença para eles é muita coisa. O Fluminense precisa voltar com esse número de vitórias. Bem, jogo no Maracanã, como eu falei, em relação a ingressos esgotados para os ingressos que o Fluminense poderia comprar assim num primeiro momento. Ingressos do setor sul esgotados, ingressos do setor leste, que é um setor misto, esgotados, e aí outro setor que também é misto ainda está aberto, que é o setor oeste, e além disso também o setor norte, com muitas entradas disponíveis, que é exclusivo da torcida do Vasco. Tinha sido 40 mil vendidos até o início da tarde ali desta terça-feira, né, o dia que antecede ao jogo, e segundo uma informação do Edgar Marcel de Sá, que é do GE, é apresentador do podcast do Fluminense, mas cobre o Vasco, né, então tá ali nos dois lados. Segundo ele, 36 mil era parcial para sul e leste. Ou seja, sobrava pouco mais de 4 mil ingressos para o setor norte ali pro Vasco. Óbvio, deve ter um aumento muito grande e tal, mas ainda assim a gente deve ver uma diferença absurda na arquibancada. Gabriel, mas eles vão ser maioria na mista? Mesmo se forem, cara, o setor misto tem 5 mil ingressos só. A leste inferior. São só 5 mil ingressos. Com a superior vai para 10 mil ingressos, mais ou menos. Só o setor sul leva 20. Então, assim, a gente está falando com certeza com mais tricolores. Se eles não tiverem uma diferença muito grande de compra aí nessa quarta-feira, com certeza com muito mais tricolores no Maracanã. O jogo, como eu falei, ele tem a sua importância, né, pro Fluminense no sentido de vencer os clássicos, mas vou trabalhar na sinceridade. A gente olha a tabela e esse jogo ele tem a sua importância para o Fluminense na tabela, muito mais de deixar o Fluminense folgado e liberado para poder focar no que quiser, e esse no que quiser atualmente, acredito eu, tenha que ser a Recopa, né? Mas, se vocês repararem, o Fluminense com uma vitória alcança o tal dos 20 pontos que eu venho falando, que é mais ou menos o número que você tá garantido na classificação. Garante? Pode ser que não, né? Esse ano a gente tá com times pontuando muito pouco lá embaixo, né? Mas pode ser que passe de 20. Mas 20 pontos é quase que a garantia. O Fluminense iria pro jogo do final de semana contra o Madureira para fazer uma vitória e, de repente, já até se classificar matematicamente. Então, é importante. E também, do outro lado, e aqui eu nem vou falar de rivalidade, de ferrar a vida do Vasco e tal, nem nesse sentido não, mas num sentido prático, pensando também no fato de que se o Vasco não joga a semifinal, um time pequeno joga. E aí pode ser o Nova Iguaçu, pode ser o Boa Vista, inclusive se enfrentam, né, na quinta-feira. Enfrentar amanhã de tarde, na quinta-feira de tarde, e enfim, torcer para não ter empate nesse jogo.
pode entrar um pequeno e a gente enfrentando esse pequeno na semifinal seria muito interessante, né? Enfim, vamos ficar de olho na tabela, lembrando que hoje ainda tem Sampaio Corrêa e Madureira de tarde lá em Saquarema e 7 horas antes do nosso jogo, Volta Redonda e Botafogo lá no Raulino de Oliveira. Aí 9h30 rola a bola para Fluminense e Vasco. Vamos falar um pouquinho de bola e campo? Vem, vou botar as escalações prováveis aí na tela e a gente vai, enfim, vocês aí, vamos lá, né? Você tá vendo a escalação aí na tela, quem tá mais antenado aí já tá meio surpreso, tá? Isso porque a escalação do Fluminense tá aí com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. Essa escalação aí não é necessariamente a escalação que vai começar jogando hoje, não. Ué, Gabriel, essa é a escalação padrão do Fluminense, tá? Essa é a escalação padrão, ao que parece, escalação padrão do ano passado, né? Baseado na do ano passado. Só que era o Nino, já saiu, entrou o Thiago Santos, o Samuel Xavier, a gente não sabe se ele tá recuperado, mas aparentemente não, sentiu alguma coisa ali no aquecimento do jogo contra o Sampaio. E o Guga deve ser titular mais uma vez. E o Keno também sentiu alguma coisa, saiu do treinamento antes do jogo contra o Vasco. A princípio não preocupa contra a LDU, mas exames são feitos. Mas não dá para saber se ele joga contra o Vasco ou não. Se o Keno não jogar, aí essa posição vira uma doideira. Porque o Diniz tem o Lima, que já entrou várias vezes por lá, né? Tem o Terãs, que eu não enxergo muito ele assim, mas o Diniz já utilizou ele de ponta. Tem o Douglas Costa, né? Outro jogador que também joga pela ponta. No caso aí ele meio que teria que inverter com Arias, né? Porque o Douglas Costa joga... Ah, não, até tá... Já... mais ou menos mesmo, porque o Keno joga pelo lado esquerdo. Aí teria que fazer uma inversão, ou até mesmo o Diniz colocar o Renato Augusto, né? Pra poder jogar. Na verdade, mais até do que isso, né? Mais em relação a essa possibilidade de ataque, se entra o Renato Augusto, ele não entra como ponta, entraria como meia ou áreas de de certa maneira, um segundo atacante, né? Enfim, teria o John Kennedy como opção também, mas o John Kennedy parece que não joga, né? Não deve chegar a tempo ali da seleção e tal, e fazer uma preparação para jogar o Clássico. Vamos ver, cara, eu acho pouco provável que o Keno jogue, até porque o Fluminense não vai ficar correndo risco em relação a machucá-lo e tal, e perder de vez pro jogo da LDU, e acho que pensando ali na quantidade de chances que cada um teve até agora, se o Diniz for pensar nisso, for usar isso na balança, ele vai botar o Douglas Costa. Douglas Costa, certo. Quase falei Diego Costa agora. Vai botar o Douglas Costa, que é o que teve menos chance. Se eu botar por rendimento, seria o Renato Augusto. Foi quem joga melhor até agora. Mas, enfim, vamos ver, né? Já no time do Vasco, tá? Essa é provavelmente a única mudança do Fluminense. No banco deve estar uma galera aí muito interessante. Qualquer um dos que entrar, o banco ainda fica muito bom. Time do Vasco deve vir com 3 zagueiros, né? O Ramon Dias tem jogado com 3 zagueiros. Léo Jardim no gol, João Vitor, Medel e Léo. Eu confesso que não sei muito bem o posicionamento entre o Medel e o João Vitor, quem tá fazendo o líbero, mas acho que o Medel deve estar fazendo aqui o líbero, até por ele ser volante de origem, né? Paulo Henrique na lateral direita, ele já utilizou o Rojas aqui na lateral direita também, mas enfim, aparentemente vai de Paulo Henrique. E Lucas Piton vem fazendo um bom carioca, camisa 6 na lateral esquerda, na ala esquerda. Zé Gabriel, famoso Zé Delivery, é o volante, fez umas boas partidas, mas entregou, enfim. O Galdames, né, Pablo Galdames, é o chileno, deixa eu ver se eu tô certo nesse chileno aqui, chileno, que acabou de chegar, né, no Vasco, estreou agora contra o Audax. E, assim, até botei ele aqui junto com o Paia, mas ele meio que poderia fazer ao lado do Zé Gabriel aqui. Só que eu acho que ele vai acabar saindo um pouco mais. E aí tem o Dimitri Payet, o francês, David e Verratti. No ataque, o Verratti, inclusive, era dúvida, especulava-se que ele fazia um tratamento por causa de uma dor nas costas. Ele ficaria de fora dos clássicos, mas deve ir a campo, sim, deve jogar o centroavante argentino. Esse é o time escalado pelo Ramon Dias.
cara, promessa de um jogo interessante, assim, do olhar de futebol, porque o Fluminense tem um ótimo elenco no nome, enfim, né, se espera muito desse elenco montado para essa temporada, mas é um clássico, o que iguala um pouquinho as forças, e além disso, é um time que jogou muito pouco na temporada até agora. Tem que lembrar que o Fluminense voltou de férias, não chega a ter 20 dias. O Vasco, o Vasco também jogou pouco no Carioca, mas o Vasco fez aqueles jogos lá no Uruguai, tá treinando desde o início do ano e tal, isso faz ali uma certa diferença. Enfim, por isso que eu acho que a gente vai ver um jogo. Agora, o Fluminense também a gente precisa saber a postura, porque o Fluminense entrou contra o Sampaio Corrêa com uma postura de vamos ter paciência que uma hora o gol vai sair. Saiu, de fato eles estavam certos, ganharam o jogo. Mas demorou demais para fazer o gol no Sampaio Corrêa, né? Sendo o Sampaio Corrêa o que é em relação a time, em relação à própria tabela e o desempenho nesse Carioca, era para ter feito o gol mais rápido, era para ter decidido aquele jogo sem começar aquele draminha que já estava começando ali aos 30 do segundo tempo. Vamos ver qual vai ser a postura do Fluminense hoje, se vai ser aquela fulminante. Vamos ver se o Germancano estará num dia bom, inclusive, né? Temos a aposta na KTO relacionada ao Germancano, tá? Vai lá na KTO, usa o cupom JORNADA, tá? Que é um cupom que te dá 20% de free bet, 20% de bônus ali no seu primeiro depósito, tá? KTO.com, você usa o cupom JORNADA. Cara, olha aí a questão das odds que eu falei. Deixa eu botar aqui na tela. Primeiro que eu botei 10 reaisinhos no Madureira contra o Sampaio Corrêa pagando 2. Eu não confio tanto assim no Madureira, mas eu achei o Sampaio... Enfim, mas botei isso aqui, bote por sua conta e risco. O Fluminense pagando 1,94 é interessante, tá? Não chega a ser ótimo, mas é interessante. Agora, Germancano pagando 2,05 para fazer um gol a qualquer momento e Germancano pagando 4 para fazer o primeiro gol também é muito boa, tá? No caso do primeiro gol são poucas as chances, mas o 2,05 ali é especial. Vai lá na KTO, usa o cupom JORNADA para você ganhar 20% de bônus. A arbitragem da partida será feita por um árbitro jovem. É o primeiro clássico, né, do Fluminense no ano, então isso meio que está sendo inaugurado agora, né, em jogos do Fluminense, que é o tal do árbitro escolhido em comum acordo entre os dois clubes, né? A Ferg tenta inovar a cada dia, né? Árbitro escolhido pelos dois times é o de Bruno Mota, árbitro este que apitou alguns jogos de Série A no ano passado, mas principalmente de Série B, alguns jogos até bem complicados assim de se apitar. E ele é o árbitro, Bruno Mota Corrêa, é o árbitro do fatídico jogo do pênalti do Calegari, que, enfim, no ano passado ficou muito marcante ali a derrota para o Botafogo por 1-0. Reclamaram muito da arbitragem, o Diniz foi expulso naquele jogo, enfim. Mas tem poucas reclamações ali do Bruno Mota Corrêa no cenário nacional, mas o jogo que ele apitou da gente, a gente não gostou muito, apesar de ter dado o pênalti em cima pro Fluminense, que justamente o pênalti perdido pelo Calegari. Que época, hein? Então é isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Transmissão do Jornada. Agora que eu percebi, cara, lá na abertura eu não te falei a hora, não te falei nada do jogo, né? O jogo... Vou informar agora. O jogo é hoje, nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, com transmissão da Band, enfim, do Gold, dos canais abertos e fechados aí também. E a gente abre a nossa transmissão no Jornada KTO 1902, às 8 da noite, com um videozinho especial, tá? A gente preparou um videozinho ali que a gente, né, já tá preparando há um certo tempo e tal, mas é um videozinho especial ali também na nossa abertura. E para quem de repente perguntar, né, ou estiver vendo uma tela muito pequena, essa não é a camisa do Vasco, tá? Essa é a camisa da Ponte Preta. Eu não tenho camisa do Vasco aqui em casa. Eu até aqui tenho, não aqui dentro do estúdio, mas lá em casa tem do Flamengo, porque minha esposa é flamenguista. Mas nem do Vasco, nem do Botafogo eu tenho camisas aqui em casa para poder tirar a foto que eu sempre posto lá no Instagram. Vou usar da Ponte Preta aqui, de repente até o do Flamengo. Eu não tenho camisa rubro-negra aqui também. Acho que a única que eu tenho rubro-negra aqui é
É uma do Milan, antigona, mas aí a lista é diferente. Mas enfim, no Fla-Flu eu me viro também. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu!